sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje falaremos aí sobre contabilidade geral com ênfase em FRS, dando várias dicas aí para o exame de suficiência. É claro que o vídeo nós utilizaremos alguns aspectos voltados para o exame de suficiência, mas ele acaba sendo também bastante interessante para profissionais que já estão na área contábil, que já passaram pelo exame de suficiência e que querem aí reciclar conceitos importantes sobre IFRS, interpretações aí valiosas que podem ajudar bastante no dia a dia. Para começarmos aqui o nosso bate-papo, é sempre importante mencionar que tem algumas premissas básicas para quem ainda vai fazer o exame de suficiência para tentar aí realmente um êxito nesse difícil teste, principalmente considerando que muitos pontos que são aplicados no exame não são utilizados no dia a dia das empresas. E isso acaba gerando aí um gap de conhecimento em vários profissionais que aplicam, que fazem aí realmente o exame de suficiência. Então, alguns pontos que nós selecionamos aqui, só para iniciarmos, é que se nós analisarmos aí os resultados anteriores, eles não são muito interessantes, né? Se a gente até fizer uma breve análise, no último exame que aconteceu aqui em 2019, o segundo exame de 2019, nós tivemos em termos do Brasil todo somente 33,64% de pessoas que foram aprovadas. Portanto, os números eles mostram um grande índice de reprovação no exame. Por quê? Principalmente porque no dia a dia os profissionais não estão aplicando as premissas IFRS e grande parte do teste é baseado em premissas IFRS. Além disso, que outros pontos que nós temos que ficar em alerta? Leitura e interpretação. As questões são muito interpretativas, portanto, se nós não nos atentarmos aí às possíveis pegadinhas que nós temos, a gente pode ser surpreendido por alguma interpretação errada. Às vezes, a questão ela tá pedindo a resposta incorreta, não a resposta correta. Aí a gente já vai numa linha de achar a correta e já pode ter um problema. Portanto, a interpretação é fundamental para evitar transtornos e para buscar o êxito no exame. Tempo médio. Tem questões que não exigem tanto tempo, tem outras que exigem muito tempo. Então a gente tem que fazer aí um planejamento de tempo, estabelecer o quanto nós podemos ficar em cada questão e, infelizmente, se nós ultrapassarmos muito esse tempo, não teremos aí como fazer a prova completa de uma forma estratégica, analítica, corrigindo, tentando entender. Então é fundamental o controle do tempo. Além do controle do tempo, eu sei que são muitos itens ao mesmo tempo, mas tem que pensar nisso, tem que ter um controle emocional, um raciocínio mais lógico. Porque se nós começarmos aí a nos afetarmos emocionalmente a partir do momento que não sabemos uma questão, que demoramos muito em outra, a gente pode realmente ter um dano aí em todo o cenário da avaliação. Então, mesmo que analisei a primeira, segunda, terceira questão, não consegui fazer, estou em dificuldade, não sei fazer essa questão, bora, vamos lá, raciocínio, calma, planejamento, para conseguir êxito. Um ponto importante também é que as questões não são soltas. Geralmente, principalmente nas questões de cálculo, quando nós erramos algum cálculo ou erramos algum raciocínio, nós chegamos em algum número que está nas alternativas. Então é muito interessante isso. Ruim para quem está fazendo a prova, mas extremamente estratégico. Por quê? Algumas questões, como elas são interpretativas, como eu acabei de mencionar, elas levam a uma série de raciocínios. E nem sempre eu estou no raciocínio correto. Entretanto, muitas vezes, eu aplicando um raciocínio incorreto, eu encontrarei uma questão que traz um resultado daquele raciocínio incorreto. Então aí, tomar cuidado para a gente tentar sempre usar o raciocínio certo, a norma certa, evitando esse tipo de transtorno. E uma coisa que parece banal, mas muitos aí acabam no momento de nervosismo, de pressa, de pressão,
fazendo corretamente no caderno e passando errado para o gabarito. Isso também é um pecado muito triste, levando em consideração que eu tenho que acertar pelo menos 50% da avaliação, então eu tenho que acertar 25 das 50 questões disponíveis. Eu errar algo por conta de passagem no gabarito realmente é muito triste e é uma coisa que nós não queremos que aconteça de forma alguma. Agora, lembrando aqui esse número que nós falamos há pouco, e até trazendo outro número importante, que norteia por que a gente fez esse vídeo aqui e por que a nossa dica é mais voltada para a contabilidade geral. Se nós analisarmos aqui, das 50 questões que nós temos voltadas aí, desenvolvidas para o exame, em torno de 17 a 20 são de contabilidade geral. Então, se eu tiver êxito, se eu tiver conhecimento nas questões de contabilidade geral, eu aumento muito a minha chance de classificação aí no exame, de êxito no exame. Por isso que nós daremos aqui algumas dicas pertinentes e importantes para quem realmente busca fazer o exame ou busca desenvolvimento pessoal, desenvolvimento técnico em contabilidade geral. E vejam que interessante, essas aqui são estatísticas do último exame de suficiência em 2019, no segundo de 2019. 17 questões, sempre varia de 17 a 20, isso é fato. E no último, das 17 questões aqui de contabilidade geral, que são extremamente relevantes, houve 60% de erros. Então, um erro realmente grande, relevante o número de erros das questões de contabilidade geral. E por quê? A explicação disso acaba sendo simples, porque tudo que está embasado em contabilidade geral é aplicável às IFRS, Normas Internacionais de Contabilidade, que já estão em aplicação no Brasil desde janeiro de 2008 para as grandes empresas, 2010 para as pequenas e médias, 2012 para as microempresas, porém na prática muitos profissionais ainda não fazem. Então, a partir do momento que eu não pratico no dia a dia impairment, ajuste a valor presente, contingências, entre outros aspectos, quando eu me deparo com uma avaliação, eu acabo realmente não tendo conhecimento prático para desenvolver questões bem elaboradas. Fatos que eu não vivencio no meu dia a dia acabam gerando esse alto índice e triste índice de reprovação que nós temos aí como meta, que ele, se possível, cada vez mais seja maior, até para a valorização aí da nossa classe. É importante o exame? Com certeza. É importante termos o exame, é importante termos uma análise dos profissionais que estão ingressando na área contábil e torcemos aí que esse número seja cada vez mais positivo em termos de aprovados. Importante mencionar que as normas internacionais de contabilidade, elas estão pautadas aqui no Brasil pelos princípios do CPC, Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que, para fins de legislação brasileira, são todos convertidos em NBCTGs, Norma Brasileira de Contabilidade Técnica Geral. Então, exemplo, o CPC 1, que é o de impairment, perda ao valor recuperado. Eu terei paralelamente a NBCTG1, que é de impairment, que aprova o CPC. Porque o CPC é um princípio e o Brasil não segue princípio. O Brasil segue leis. Bom, vamos ver um pouquinho na prática como é que funcionam as questões, quais são as pegadinhas, quais são os entendimentos e interpretações que nós temos que gerar. Então vamos ver aqui uma primeira questão interessante, que é aplicável aqui, foi aplicada na prova de 2019, e cujo conceito aplicável aqui é o conceito do estoque. CPC 16, NBCTG 16, que é o estoque. Então, o que nós temos aqui? Uma empresa adquiriu a prazo mercadorias para revenda pelo valor de 300 mil, com incidência de ICMS de 51 mil, já incluído no valor da nota. Então, 300 mil já incluía esse 51 mil de valor de ICMS. Adicionalmente, pagou à vista 5 mil a título de frete
para transporte das mercadorias, sem incidência de ICMS. Tendo como referência apenas essas informações, qual será o lançamento contábil dessa empresa? Então vamos lá. Um ponto importante aqui é o conceito do que é lançado como estoque para fins de CPC 16, NBCTG 16. O que eu considero estoque? Eu considero estoque o valor da mercadoria mais todos os gastos que foram fundamentais para a mercadoria chegar até o local de origem e ser revendida, exceto gastos extraordinários que não estejam contidos na atividade operacional rotineira da empresa. Muito bem, então vamos analisar. Eu comprei a mercadoria. Quando eu compro a mercadoria, eu tenho que analisar o que é de fato custo de estoque e o que é tributo recuperável. Por quê? Porque o tributo recuperável também não pode fazer parte do meu custo de estoque. Então, o que eu tenho que levar em consideração como estoque? O quanto eu paguei pela mercadoria, mais os gastos fundamentais para ela chegar em condições de venda. Mas eu não posso considerar um tributo recuperável. Eu não posso considerar uma despesa extraordinária. Então, o que nós vamos levar em consideração? Qual é o valor de fato do estoque? 249 mil. Por quê? Nós temos uma compra no valor de 300 mil, só que nesse valor de 300 mil, 51 mil é de ICMS. ICMS é um imposto recuperável. Quando eu vender essa mercadoria, eu vou gerar um ICMS a pagar e vou poder deduzir desse ICMS que eu tenho a recuperar. Diante disso, quanto que eu vou registrar no meu estoque? 249 mil. Mesmo sabendo que eu vou pagar 300 mil para o fornecedor. Porém, para o fornecedor, eu vou creditar 300 e a diferença? 249, que dê entrada no estoque, 300 mil, que eu registrei como fornecedor, a diferença vai ficar no ativo como ICMS a recuperar e no momento que eu vender essa mercadoria, eu vou fazer a apuração, a pagar versus a recuperar, para eu entender esse efeito. E o frete que eu paguei? Vamos analisar. O frete ele foi essencial para a mercadoria chegar até a minha empresa. Se a mercadoria não chegasse, eu não poderia vender essa mercadoria. Portanto, faz parte do custo de mercadoria. Então, adicionaremos aqui no custo do estoque 5 mil, contrapartida aqui caixa equivalentes de caixa, e teremos um saldo de estoque na operação de 254 mil. Ou seja, nesse caso, a alternativa C, débito mercadorias, 254, débito ICMS a recuperar 51, crédito fornecedores 300 mil, crédito caixa 5 mil por conta do saldo que nós tivemos aí relacionado com o pagamento à vista do frete. Então vejam, uma questão em tese simples, que não era assim para trazer tanto transtorno, desde que o profissional que estivesse fazendo, o aluno, profissional de contabilidade, o futuro profissional de contabilidade, tivesse nitidamente o conceito do CPC 16, do que ele pode considerar como um custo do seu estoque. Porque caso ele não tivesse esse conceito, ele poderia erroneamente considerar o ICMS também no custo e aí já teria um problema porque efeitos de tributos recuperáveis a gente exclui do nosso custo de estoque. Vamos ver mais um caso? Então nós temos aqui mais uma questão que inclusive é uma questão muito comum no exame de suficiência, seja para conta de ativo, de passivo, de patrimônio, para contas de DRE, que engloba várias contas e que nós temos que classificar essas contas para chegarmos aqui em algum resultado, algum subtotal solicitado no exame. Nesse caso aqui, diversas contas são mencionadas e está sendo pedido o saldo da conta capital subscrito e o saldo do PL, do patrimônio líquido. Nesses casos aqui,
qual é a melhor saída? É montarmos a estrutura da demonstração e classificarmos as contas que nos foram ofertadas aqui no exercício. Então esse é um ponto muito interessante que simplifica demais a resolução desse tipo de questões. Então, primeiro, duplicatas a receber. Ativo circulante, é um direito no ativo circulante. Títulos a pagar, obrigação, passivo circulante. Imobilizado e intangível, é um direito de ativo não circulante. Reserva de ágio na emissão de ações. As reservas são sempre no patrimônio líquido. Então, reserva de ágio, patrimônio líquido. Estoque de mercadorias, ativo circulante. Fornecedores, passivo circulante. IRPJ e imposto de renda a compensar, ativo. Compensar ativo, recuperar ativo, pagar, recolher, passivo. Então, a compensar ou a recuperar será no ativo, a pagar ou a recolher será no passivo. Reserva legal, patrimônio líquido. Reserva estatutária, patrimônio líquido. Sabendo a classificação de cada um, o que nós fazemos? Montamos a estrutura. Então, ativo, passivo mais PL. Conforme a classificação que nós fizemos, nós já vamos montando a estrutura para nós entendermos aqui a classificação de cada conta e os totais que nós chegaremos. Então, duplicados a receber, estoque, IR a compensar, total do circulante 497.500. Imobilizado e intangível, total do não circulante 325. Total do ativo 822.500. Passivo circulante, títulos a pagar e fornecedores. Passivo não circulante, não tivemos nenhuma conta. PL, reserva de ágio, reserva legal e reserva estatutária. Muito bem, se nos foi dado reserva de ágio, reserva legal e reserva estatutária, e nós somarmos aqui essas reservas e fizermos a dedução entre o ativo e o passivo, nós chegaremos ao valor do PL. Chegando ao valor do PL, automaticamente nós chegamos ao valor do capital social. Então, qual é o capital social nesse caso? 337 e o PL 647. Ou seja, se eu pegar e somar todas as contas disponíveis no passivo, eu vou ter um total que será a diferença entre o ativo e o passivo. Qual que vai ser a diferença aqui quando eu lançar todas as contas dos dois lados? A diferença vai ser o 337 do capital social. Coloco o capital social dentro do PL, que é a classificação correta dele, vou ter o total do PL de 647, total do capital 337, alternativa nesse caso a C. Então vejam também, é uma questão que ela envolve aí um raciocínio interessante por conta da diferença entre o ativo e passivo. Ela envolve também o conhecimento da estrutura de ativo, passivo, PL. Então é bacana a gente entender porque acontecem muitas questões parecidas com essa em todos os exames. Vamos ver mais uma aqui que é um pouco mais teórica e que conflita um pouco algumas obrigações, algumas demonstrações, melhor dizendo. Um grupo de investidores planeja adquirir a participação societária em uma companhia aberta brasileira, cuja atividade é a produção de cosméticos. Esse grupo tem especial interesse em entender como a empresa distribui o seu resultado entre acionistas, empregados e o governo. Em virtude da importância dada à destinação da riqueza gerada pela companhia, qual o relatório que esses investidores querem ver? E aí nós temos aqui algumas opções. DFC, DVA, DRE ou DLPA. Bom, conhecendo um pouquinho cada uma dessas demonstrações, de bate-pronto a gente já sabe que nesse caso é o DVA, demonstração de valor adicionado. Por quê? Porque o DVA ele tem exatamente esse objetivo, mostrar o quanto de riqueza a empresa gerou com esforço próprio, com esforço de terceiros e o quanto ela compartilhou
com acionistas, com empregados, com o governo, com terceiros e o quanto ela reinvestiu no seu próprio negócio. Então é imprescindível nós conhecermos para termos êxito no exame de suficiência e para termos êxito no dia a dia como profissionais de contabilidade, é imprescindível conhecermos as demonstrações contábeis obrigatórias e o que cada uma traz de informação. Por que não era a DFC? Porque a DFC ela não demonstra desta forma que está sendo solicitado o quanto foi compartilhado com colaboradores, com tributos, com acionistas. A DFC ela mostra a movimentação de caixa e equivalentes de caixa de um período para o outro. Já o DVA ele é tratado por regime de competência, DFC regime de caixa. Então aqui ela já não está dentro do escopo solicitado para essa questão. Por que também não era a DRE? A DRE ela traz uma série de informações pertinentes aí sobre os resultados que a empresa gerou no período, mas em nenhum momento ela também gera essa destinação para cada ente como é feito no DVA. E o DLPA, ele mostra simplesmente qual foi a variação de lucros e ou prejuízos acumulados no período. Então também ele não traz essa destinação que é bem clara a intenção dos acionistas. Portanto, aqui a alternativa correta era a alternativa B. E para ilustrarmos isso, eu peguei aqui o DVA da Petrobras e aí a gente consegue perceber bem a estrutura. Então vejam o que nós temos aqui. Distribuição do valor adicionado. O quanto é distribuído para pessoal e administradores, o quanto é distribuído para colaboradores, o quanto é distribuído para o governo, para instituições financeiras e outros, e o quanto é retido ou reinvestido no negócio da empresa. Então vejam, se o profissional tiver uma dimensão técnica do que é apresentado em cada demonstração, ele consegue responder essa questão aqui também com certa facilidade. Então vejam, até o momento nós passamos aqui por 3 tópicos, CPC 16, o CPC 00, que é o CPC de estrutura, aí, que é a estrutura conceitual, que também tem uma explicação lá no CPC 26, o que é ativo, o que é passivo. Então nós já passamos aí por 3 ou 4 CPC, CPC 9, que é o DVA, e com conceitos básicos, mas que são muito ricos para entendermos o funcionamento da contabilidade em FRS e a doutrina aqui que nós temos que aplicar para termos êxito no exame e na nossa carreira no dia a dia. Vamos ver mais um tópico? Vamos ver aqui agora o CPC 25, NBCPG 25, que fala de ativos e passivos contingentes e provisões. Então o CPC 25 ele tem um conceito bastante interessante. O que nós temos que analisar no CPC 25? Quando for um ativo contingente, nunca vai gerar contabilização. Na melhor das hipóteses, ele será lançado em nota explicativa. Quando for um passivo contingente, ou seja, uma dúvida passiva, aí pode gerar uma contabilização na empresa. Aí qual é o critério? Aí nós temos o critério de possível, provável ou remoto. Como que funciona isso? Se for possível, eu não vou gerar contabilização, não vou gerar provisão. Simplesmente mencionarei em nota explicativa. Se for remoto, eu vou ignorar. Não preciso nem de provisão na contabilidade e nem de nota explicativa. Agora, se for provável com estimativa confiável, aí eu gero a provisão. Então, isso está bem claro no CPC 25, quando a gente estuda aí essa norma, qual é o tratamento das contingências. E aí, como eu disse, as questões são muito bem elaboradas. E uma dessas questões que eu fiz questão de trazer aqui, com perdão da redundância, a questão que eu fiz questão de trazer, ela demonstra um fato bem pertinente de análise, de conhecimento de norma. Por quê? Olha o que ela demonstra. Garantias. Provável, estimativa confiável. Danos ambientais. Provável, inexistência de estimativa confiável. Riscos fiscais. Provável, estimativa confiável. Riscos fiscais, trabalhistas e cíveis. Possível. Danos ambientais. Possível. Bom,
Se eu li o CPC 25 e eu me atrelar somente a esta coluna aqui, o que eu posso dizer? Provável, provável, provável. Provisão. Possível. Só nota explicativa. Só que tem um detalhe, a letrinha miúda lá do CPC 25, levando aí pelo lado cômico, que deixa bem claro que não basta ser provável. Para eu lançar como provisão, tem que ser provável com estimativa confiável. Então vejam, provável com estimativa confiável. 150 mil, vou levantar, vou gerar a provisão. Provável sem estimativa confiável. Não vou lançar a provisão. Provável com estimativa confiável. Vou lançar a provisão. Ou seja, 150 mais 700, 850. Alternativa B é a correta. Se eu levar em consideração só o provável, 860, alternativa C. Então vejam o perigo que nós temos aí num mero conceito que é aplicável. Aqui tem um quadro resumo do CPC 25 que menciona exatamente o que eu acabei de explicar, né? Quando é possível, só nota, quando é remoto, nem nota nem provisão, e quando é provável com estimativa confiável, nota e provisão. Porém, imagine se o profissional que estiver desenvolvendo no dia a dia a sua atividade, ou o aluno, o futuro profissional de contabilidade, no exame de suficiência não tiver esse conhecimento, esse detalhe do CPC 25, acaba infelizmente não tendo êxito numa questão que é extremamente relevante, levando em consideração aí que nós temos em torno de 17 a 20 de contabilidade geral, e que se nós conseguirmos acertar isso logo de início, já é um bom caminho para chegarmos às 25 questões. É pertinente a gente mencionar aqui que, fazendo a somatória, chegaremos exatamente na alternativa B, 850 mil reais é a alternativa correta, é o que nós lançaremos como provisões. Só para encerrarmos o nosso vídeo, é importante ressaltarmos que nós temos vários CPCs, várias NBCTGs que costumam cair nos exames de suficiência. Então, aqui não estão todos os CPCs existentes, temos aí mais de 40 CPCs. Entretanto, analisando os últimos exames, analisando as últimas provas, eu noto que grande parte do que cai nos exames de suficiência estão aqui nesses CPCs que eu selecionei. Cai alguma questão que não está nesses CPCs? Fato, pode cair, cai remotamente, mas nos exames aí que eu venho estudado, a cada exame eu estudo, refaço, compartilho aí o conhecimento com os alunos, com os profissionais da área, eu noto que esses são os CPCs aí que caem muito, caem bastante aí nas provas que são aplicadas. E nós vimos aqui de todos esses, o CPC 00, que é o da estrutura conceitual, o 09, o 16, o 25, e também quando a gente falou de ativo, passivo, PL, a gente passou aqui um pouquinho pelo CPC 26. Porém, vejam, temos uma série de outros CPCs aí que tem que ser estudados, que tem que ser levados em consideração, e os convido aí, seja para o exame de suficiência, seja para o dia a dia dos profissionais de contabilidade, que estudem os CPCs, pratiquem os CPCs, porque eles representam a nossa realidade contábil. Hoje a contabilidade mundial, a contabilidade brasileira é pautada em FRS e precisamos aí mais do que nunca conhecermos os CPCs e os praticarmos. Espero que tenha agregado com esse vídeo e os convido aí para os nossos próximos vídeos. Muito obrigado, um abraço e até o próximo.